Vamos iniciar, então, com uma breve apresentação pela Marina, né, Marina? Quer dizer, é um prazer enorme, eu vou só falar o título aqui da nossa reunião, né, que eu tenho um prazer enorme, fazendo trocadilho, um autêntico prazer de abrir esse bate-papo, né, para o lançamento do livro do Cecil José Reze, de Bion ao Prazer Autêntico, né? E que vamos ter um bate-papo, conversaremos com João Carlos Braga, com Júlio Frostengarten. Antes, a Marina vai fazer uma apresentação breve dessa coleção, da qual faz parte essa coleção que é organizada por ela, junto à editora Blancher, e da qual faz parte o livro do Cecil. Então, obrigada, Carmen. Boa noite a todos. Bom, antes de mais nada, é um prazer profundo para mim, né, que está tendo o primeiro lançamento, né, da coleção na casa, né, na nossa casa, na sociedade. O primeiro lançamento, na verdade, na casa, né, na nossa casa, na sociedade. Essa coleção é um projeto que eu dei início em 2015 e apresentei esse projeto para a editora Blucher, que abraçou esse projeto e a gente vem trabalhando desde então. E a gente já tem alguns livros de colegas, né, publicados. A gente tem Clínica Psicanalítica, Testemunho e Hospitalidade, do Márcio Giovanetti, Alma Migrante, do Plínio Montanha, Uma Imagem do Mundo, Realidade e Materialidade, do Walter Trinca, A Posteriori, um Percurso, de Marion Minerbo, e agora o do Cecil, e em breve o da Ana Maria Azevedo e o do Daniel Deluia, e muitos outros colegas que nós já estamos preparando o material para dar continuidade. Esse projeto, ele tem dois vértices. Um é de ser um registro histórico, né, da produção dos colegas da Sociedade de São Paulo. E um outro vértice, que é um vértice mais científico, que é a ideia de que, na medida que a gente tenha toda a nossa produção sistematizada, mais organizada, que as próximas gerações possam ter acesso a esse conhecimento, seja nos institutos, seja nos debates, e seja também uma forma de apresentar para fora da sociedade o que vem sendo produzido pelos psicanalistas da Sociedade de São Paulo, que é uma produção muito grande, muito rica, muito plural, porque tem vários autores de várias correntes de pensamento. Então, tem uma diversidade que merece, merecia e merece uma coleção que possa contemplar essa produção. Então, o que eu queria contar para vocês um pouco é isso, que essa coleção, ela vem de encontro a um estudo que eu fiz há muitos anos atrás, foi minha tese de doutorado, que era essa ideia de como sistematizar, né, para o futuro a produção dos psicanalistas da Sociedade de São Paulo. Então, a gente está no início dessa coleção e hoje eu tenho o prazer de estar podendo lançar, né, o livro do Cecil na casa, né, que é o maior reconhecimento e o maior prazer. E contar um pouco para vocês esse projeto, que eu espero que muitos aqui são professores em instituto e que possam usar esse material, que é um rico material, né, de uma produção nossa, da casa, e que então ele possa também ter esse vértice de estudo, né, que possa ser uma referência, que os livros possam ser uma referência para as novas gerações e para a formação e a transmissão da psicanálise. Então, eu agradeço a possibilidade de estar hoje aqui, né, de poder estar compartilhando esse projeto com vocês. Agradecer ao Cecil pelo enorme trabalho, né, que ele teve com esse livro que a gente conseguiu compartilhar, e eu desejo que a gente tenha hoje um ótimo evento, né, que a gente possa trocar ideias e debater, porque
uma das propostas também dessa coleção é isso, é favorecer o debate e a troca, né, de ideias. Então, bom evento para todos nós. Obrigada. Obrigada, Marina. Eu, então, reforço o que eu disse inicialmente, do grande prazer que eu tenho de acolher, de ser, né, na minha gestão, que esse livro seja lançado, e seja o primeiro livro da casa. Eu sou muito sensível a essa proposta da Marina, desde que ela me disse, de trazer, né, essa questão trazer toda a pluralidade da nossa sociedade ao campo da reflexão, do pensamento, dos diferentes autores que nós temos, né? Para além dos grupos e das questões transferenciais institucionais, né? E esse é um projeto que eu apoio muito e acho muito interessante e muito bem-vindo à nossa sociedade, né? Bom, eu vou dar a palavra, em primeiro lugar, ao João Carlos Braga, né, membro efetivo, analista de data da nossa Sociedade Brasileira de São Paulo e do Grupo Psicanalítico de Curitiba. Quero passar a palavra ao João, só dizer o Braga, que fez o prefaciou o livro do Cecil, e ele traz no seu prefácio um sentimento que eu acho que a maioria de nós, com o qual eu me identifiquei, e acredito que muitos de nós, que ao longo desses anos vimos acompanhando o Cecil, lendo os seus trabalhos, que é esse sentimento de um reencontro, né, de alguns trabalhos que há muito tempo não se lia e não via, e trabalhos que fazem parte da nossa formação como psicanalistas, né? Então, eu dou a palavra ao João Carlos. Boa noite a todos. Boa noite, Cecil. Estou muito contente de estar participando desse momento que é significativo para você e que é significativo para todos nós. Para mim, é muito significativo. Eu tenho um texto que eu vou ler. Eu conversei com o Diógenes e eu acredito que ele vai pôr também na tela, quer dizer, o que está escrito, né? Mas vou começando. Vejo no lançamento dessa coletânea de trabalhos psicanalíticos do Cecil um momento muito favorável para homenageá-lo. Uma excelente oportunidade para dizer-lhe de nosso reconhecimento pela importância que ele teve e tem em nossas vidas. Como aprendemos o nosso ofício, o que surge, cresce e amadurece no trabalho analítico multiplica-se em outras muitas dimensões da vida de cada um. Vou, pois, destacar a dimensão humana de Cecil, para além do respeitado autor dos trabalhos psicanalíticos de tanta importância para nós. Ambas as dimensões se entrelaçam e se tornam uma só, quando o amadurecimento pessoal tem êxito. Como que acabo de dizer, como minha tentativa de destacar o que considero ser uma das mais valiosas heranças que temos recebido de Cecil. Utilizo a ideia de heranças para sublinhar que são muitas e que o que dele recebemos e que tanto nos beneficia também será passado adiante para quem conosco conviver. Somos seres transientes, elos em uma cadeia. Recebemos dádivas e somos doadores. Posso me expressar melhor. Uma das peculiaridades da transmissão da psicanálise em grupo é o poder transformador de experiências compartilhadas com colegas que alcançaram maior desenvolvimento na capacidade de tolerar e de integrar eventos emocionais, transformando-os em substância mental viva,
para além de registros mnêmicos e intelectuais. A vivência e a sintonia gerada nessas experiências interpessoais cria um campo de desenvolvimento para quem nele está. Ampliando esta premissa, estou considerando que o que surge na dimensão dessa comunhão emocional supera em muito o poder da atribuição de significados, da força da decodificação simbólica e da importância de explicações criadoras de mitos e de teorias. Detalho cuidadosamente esse ponto, por considerar que esta vicissitude é uma das peculiaridades da personalidade de Cecil. Sua forma de se colocar, seja em um grupo, seja em relações pessoais. Nós temos a experiência que sua participação em uma reunião é uma garantia de que o que nela poderá ser vivido virá no registro de um estímulo para o crescimento. Mestre na arte de viver e de comunicar suas experiências emocionais, Cecil vem enriquecendo há várias décadas o desenvolvimento psicanalítico e pessoal de colegas, sejam eles menos experientes ou não. Mais do que qualquer analista que conheço, Cecil comunica generosamente sua experiência clínica e suas elaborações. Esta moldura existencial que até aqui construí está presente no lançamento do seu livro, reverberando nos textos psicanalíticos que nele encontramos. Neles, vamos reconhecer memórias que já foram ideias ouvidas dele em reuniões presenciais, que brotam com a familiaridade do que já foi assimilado por ter sido exitosamente transmitido. São trabalhos que atraíram, em suas apresentações, colegas ávidos por se aproximar de pontos que Cecil mostrava ter alcançado e integrado, e que se transformaram em matéria valiosa de estudo para mais de uma geração de psicanalistas. Agora, reunidos em livro, adquirem serenidade. Em psicanálise, de bio ao prazer autêntico, vamos encontrar viva a força da experiência pessoal de Cecil, pois a forma com que ele descreve suas vivências consegue manter na escrita o frescor do contato ao vivo. A leitura vem acompanhada da sensação de estarmos ouvindo Cecil falar. Já pensei que seu segredo para alcançar esse feito está no conseguir ser ele mesmo, seja quando fala, seja quando escreve. É um êxito que poucos conseguem. A ilustração desta condição pode ser bem percebida. Por exemplo, em cada introdução que antecede os 3 capítulos do livro, e, melhor ainda, em confidenciando com o leitor, depoimento com que abre o livro. Em tom intimista, coloquial, afetuoso, se nos oferece como uma mente aberta ao contato com o leitor, com a disponibilidade de um interlocutor, criando um clima especial de estar sendo um com. Colocando em perspectiva histórica o que estive até agora apontando, podemos destacar e especificar um valor ainda maior na importância que Cecil tem e teve entre nós. Cecil foi um dos pioneiros em nossa sociedade, em nosso país e mesmo no panorama psicanalítico internacional, na condição de alcançar e de desenvolver as ampliações feitas por Bion no campo analítico, que levam à busca de integrar a dimensão existencial às dimensões já próprias ao domínio do analítico.
Retroagindo 30 anos, encontramos que muito poucos grupos psicanalíticos, mundo afora, ousavam então explorar as suas ideias. A Sociedade de São Paulo era, então, um dos pouquíssimos grupos psicanalíticos interessados nessa expansão do pensamento de Bion. E, em nossa sociedade, Cecil tinha uma posição especial neste movimento. A possibilidade aberta por Bion de integrarmos psicanaliticamente as experiências de contato direto com a realidade interior, sem dependermos dos processos do conhecer, soava e ainda soa estranha, hermética, misteriosa, assustadora, mas também extremamente atraente. Os trabalhos e a participação de Cecil construíram pontes, inicialmente integrando o pensamento de Bion com os pensamentos de Freud e de Klein. Depois, integrando a teoria do conhecimento do próprio Bion com a teoria da possibilidade de termos um contato direto com a realidade psíquica. Com esta ajuda, a ousadia de nos aproximarmos desse pensamento era melhor suportada pelos neófitos, ávidos pelas qualidades que intuíam nesse horizonte. E as dimensões de tornar-se a realidade e do ser quem se é era despertada, conscientizada e se tornava menos assustadora. Observe-se que Cecil não defendia academicamente esse posicionamento. Ele o praticava e generosamente nos punha a par de sua experiência pessoal. Mais recentemente, olhando o conjunto de trabalhos dessa coletânea, ocorreu-me que também fomos testemunhas de um desenvolvimento acontecendo simultaneamente no próprio Cecil. Observando os trabalhos escolhidos para este livro, podemos pensá-los como reveladores do processo de amadurecimento de um analista, em um percurso de cerca de 30 anos. Creio que esse seu desenvolvimento vai na linha da proposta de Bion, que a psicanálise precisa ser uma ciência de estar uno a. É uma linha de pensamento dele em Atenção e Interpretação, no capítulo 9. Creio também podermos imaginar ser possível identificarmos um salto na condição analítica e pessoal de Cecil, ocorrendo nesta última década. Penso isso poder ser visto como decorrências de elaborações pessoais das vantagens da proposta de trabalhar analiticamente na perspectiva da busca do contato direto com a realidade psíquica, a partir de um ser quem se é e do ser um com. Ao acompanharmos seus trabalhos desde 2009, encontramos um autor mais seguro da maturidade de seu próprio pensamento, confiante no valor de suas percepções, elaborações e captações. Tomo o dia a dia de um psicanalista, teorias fracas, teorias fortes, como este marco evolutivo. Neste trabalho, vejo emergir um pensador não mais limitado aos pensamentos que forma, mas com maior autonomia na apreensão de pensamentos que lhe acolhem. O diâmetro do círculo em que Cecil passa a transitar ampliara-se consideravelmente. O que veio a seguir caracteriza ainda mais essa visão. Os trabalhos sobre o prazer autêntico consolidam a presença de um pensar criativo, de uma visão original por um autor também original. Nesse sentido, poderíamos pensar em nomear seu livro como Psicanálise de Bion ao Ser Cecil. Encerro minha participação nessa homenagem a Cecil, contando-lhes de duas experiências marcantes que vivi com ele e que ilustram muito do que estive tentando dizer até agora.
Tendo tido a oportunidade de ser um interlocutor privilegiado na elaboração de um dos seus artigos sobre prazer autêntico, vivi a mais rica das experiências que já tive em uma cooperação estreita no desenvolvimento de um trabalho psicanalítico. Pude acompanhar um autor seguro de seus pensamentos, receptivo a questionamentos, mas sem fazer concessões em sua própria visão. Disciplinadamente criativo, tolerante com minhas dificuldades para acompanhar seus pensamentos, mas sem fazer qualquer movimento para me conduzir para a sua forma de pensar. Uma lição inesquecível. A segunda experiência ocorreu ainda nessa semana. Buscando ser emocionalmente correto, perguntei-lhe se gostaria de receber antecipadamente cópia desta apresentação que estou fazendo. A resposta foi gentil, rápida e firme. Preferi ouvi-la no calor do momento de sua ocorrência, para colher os pensamentos e emoções que então surgissem. Nada mais coerente com o que nos transmite em seus trabalhos. Ser analista e ser si mesmo são uma só e única coisa. Cecil, obrigado por ser Cecil. Espero brevemente poder te dar um abraço, pessoal. Obrigada, Braga. Muito obrigada. Você fez uma síntese, tenho certeza, da experiência, da vivência que muitos de nós temos tido com o Cecil, né? Eu passo a palavra agora ao Cecil. Cecil, eu cometi uma falha aqui no início, que não apresentei o Dr. Cecil José Reze, porque começamos a reunião sem que eu oficialmente o apresentasse. Porque era um ato falho no sentido de que não há quem não o conheça entre nós aqui na nossa sociedade. O Dr. Cecil é o nosso membro efetivo, analista de data da nossa sociedade, foi presidente da nossa sociedade, foi editor da Revista Brasileira de Psicanálise por 2 vezes, né? E está lançando agora esse livro, e que reúne os seus principais pensamentos e trabalhos. Acabamos de ouvir o Braga, que fez o prefácio do livro. Agora vamos ter o colega Júlio Frostengarten, analista de data da nossa sociedade, membro efetivo, analista de data, que vem estudando Bion há muitos anos, assim como o Braga e o Cecil, através do grupo tanto do Conversas, como seminários administrados na sociedade, na área do Instituto, o ensino e a transmissão das ideias de Bion. Júlio, por favor. Bom, boa noite a todos. Caríssimo Cecil, para esta ocasião única, para você e todos nós, decidi te escrever uma carta. Talvez reação a esses tempos de cansaço de internet, WhatsApp e tela. Para essa carta, eu recolhi da memória alguns momentos que marcaram as 4 décadas vividas em nossa relação de trabalho e amizade. Nosso primeiro contato pessoal foi em 1982, ocasião em que comecei minha segunda supervisão oficial, e foi um privilégio compartilhar com você aqueles anos que marcaram profundamente meu modo de trabalhar analiticamente. É claro que diferenças apareceram, mas delas sempre consegui tirar proveito. Lembro de uma ocasião, assim, em que lhe falei de uma sessão em que a paciente estava para tomar a decisão, em função do que ia surgindo ao longo da análise, se casaria ou não, depois de muitos anos de um namoro bastante conturbado, com sucessivas rupturas e reatamentos. Você me indagou
Como eu tinha enfrentado a situação, uma vez que a paciente exercia pressão para saber se eu achava se ela teria ou não condições para dar esse passo. Respondi algo como: pelo que tenho visto aqui, parece que não. Você me interpelou e me disse: você perdeu uma ótima chance de dizer que ela não tinha. Embora tendo pouquíssima experiência perto da sua, senti certa perplexidade. E penso que esse momento deixou explícita uma diferença que só muitos anos depois consegui formular com maior clareza para mim. O que fazem os analistas quando trabalham? Qual o objeto do nosso conhecimento? A própria experiência na sessão, expresso pelo que tenho visto aqui, parece, ou conhecimento sobre o analisando, expresso na ocasião pelo seu que ela não tinha. Hoje poderia dizer que nossas interpretações são nossas teorias. Ao longo dos anos, tenho visto que os analistas se referem à realidade psíquica do analisando ou à realidade da sua relação com o analista, conforme vista pelo analista. E cada uma dessas abordagens é a escolhida por nós. Também, às vezes, cada um de nós oscila entre ambas. Se eu puder pensar hoje que aquele momento expressava sua forma de trabalhar na ocasião, em nosso convívio mais regular nos últimos 20 anos, me parece que foram ocorrendo mudanças, fruto de uma capacidade sua de questionamento permanente sobre questões essenciais da prática e teoria analíticas. Essa é uma qualidade que admiro em você, a reflexão permanente. Como disse Picasso em certa ocasião, copiar os outros pintores, tudo bem, a mim mesmo jamais. Meu respeito pelo seu modo de ser, sua influência no meu modo de trabalhar analiticamente, não ficaram absolutamente restritos àquele período. Continua me marcando nos dias de hoje. Marcas renovadas em todas as oportunidades que tenho de ouvir e trocar mais proximamente com você. Cerca de 10 anos depois da minha supervisão, em 1994, eu te convidei para comentar um trabalho meu aqui na sociedade, intitulado Revolvendo alguns conceitos da prática psicanalítica, que eu havia escrito para o primeiro encontro internacional de Bion em Turim. Tivemos uma conversa prévia sobre o meu texto, e em função dessa conversa, e para me sair melhor, eu mexi no texto um pouco, ajeitei. Você teve uma má surpresa. Pareceu ter se decepcionado. Preferia o texto como estava antes, mais desarrumado. Naquele episódio, acredito ter sido apresentado a uma outra faceta sua. Não penso que quisesse me ver em apuros. Compreendi, isso sim, que o desarrumado te permitia uma liberdade de movimentos, como se fossem portas de entrada para comentar meu texto. Pude consolidar essa impressão a seu respeito numa outra ocasião, numa experiência, digamos, inversa. Aconteceu 15 anos depois, em 2009, período em que já tínhamos um contato mais frequente, sobre o qual volto a falar em seguida, quando você me convidou para comentar um trabalho seu, o dia a dia de um psicanalista, teorias fracas, teorias fortes. Depois de escrever o comentário que faria, perguntei se você queria recebê-lo antes da reunião. Você pensou um instante e me respondeu que se lesse antes, se organizaria para a reunião. Então, preferia a surpresa da hora. A mesma resposta que você deu ao Braga na semana
nesta semana. Ao longo dos anos, tenho visto você procurando sempre manter a clareza dos fundamentos e definindo o vértice a partir do qual cada interlocutor e você mesmo fala. Vários artigos que compõem seu livro mostram isso. Se iniciam com uma história de diversas correntes do pensamento psicanalítico em relação aos elementos fundantes do conceito que você examina no artigo, e só depois você desenvolve o seu tema, contextualizando assim o leitor respeitosamente naquele pedaço do universo. Como um equilibrista, você conjuga esse conhecimento das teorias consagradas com uma valiosa liberdade de pensamento. Veja essa preocupação rigorosa com os vértices do qual se fala, se manifestando também em nossos frequentes encontros. No grupo mensal de conversas psicanalíticas há 17 anos e já ao longo de 20 anos em nosso grupo semanal de hoje em dia 8 colegas. Foi nesse nosso grupo que você apresentou os primeiros esboços do que veio a denominar teorias fracas. Numa dessas ocasiões, lembro ter indagado se a importância na prática clínica que você estava dando às teorias fracas não corresponderia ao valor que Bion havia dado em 62 em O Aprender com a Experiência aos modelos que se formam entre as experiências e as teorias. Lembro você ter protestado. Não queria ser enquadrado em conceitos já formulados e estabelecidos. Manifestava, assim compreendi, a estima pela possível originalidade contida na ideia nova, que, se esmagada, não daria ensejo a desenvolver novos conceitos. No caso, a partir do seu próprio cotidiano analítico. E tendo havido esse momento, algum tempo depois, sem temer diferenças, você me convidou para comentar a apresentação desse seu trabalho. Essa liberdade que você reivindicou para si, vejo você valorizar também nos colegas com quem dialoga. Não um laissez-faire para uma profusão de conceitos, na medida em que você cobra uma coerência na novidade proposta. Isso aconteceu, por exemplo, quando há poucos anos a Célia Fix trouxe a ideia de transformações autísticas, que muitos indagaram se já não estariam contempladas pelas transformações em alucinose, conforme a proposta de Bion. E esse é apenas um exemplo, mas vi isso ocorrer diversas ocasiões, tentando olhar a situação pelo olhar do interlocutor, em defesa da originalidade que poderia estar contida e que precisaria se manter viva. Algumas questões e ideias desenvolvidas ao longo dos anos nesse profícuo ambiente continuam presentes entre os que convivem com você, trazendo possíveis novos paradigmas. Tenho em mente as teorias fracas, a ideia da fresta, cujo trabalho, lamentavelmente, não faz parte da seleção para esse livro, e, finalmente, ao menos até agora, prazer autêntico, apresentado nos 5 ou 6 artigos que integram a parte terceira deste livro. Integridade, curiosidade e interesse humanos são bens que aprendi a admirar no seu modo de se relacionar com todos. Quando foi relançado, em 2010, o Dicionário Analógico da Língua Portuguesa, de autoria de Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, que estava esgotado há muito, tive a oportunidade de desfrutar dele. E fiquei entusiasmado com sua riqueza. Chico Buarque prefaciou a nova edição, onde conta que o pai apresentou-lhe o dicionário, dizendo, isso pode te servir. E continua, ele no prefácio, confirmando que, de fato, o ajudou muito quando escrevi novas canções e romances
decifrei enigmas, esmerei meu vocabulário com o qual embasbacaria as moças e esmagaria meus rivais. Tal riqueza de analogias e ideias afins de expressões de nossa língua abriu-me possibilidades de escrita. Não sabia, também, eu, para o que poderia te servir, mas achei que viria a calhar. Uma semana depois de te dar o livro, você me perguntou a razão da escolha desse meu presente. Seu interesse me deu a oportunidade de deixar claro para nós o seu cuidado com as palavras. Com elas, embebidas em frequente rima e bom humor, você se relaciona com os outros e com elas constrói e expõe suas ideias. Confirmei o acerto da minha escolha quando, numa ocasião, você me convidou a visitar seu novo consultório e pude reparar, satisfeito, vaidosamente, que numa pequena prateleira, onde não havia mais do que uma meia dúzia de livros, estava o dicionário de analogias. A ausência de preguiça faz com que você esteja sempre buscando e buscando com perseverança. Talvez por isso suas netas tenham te dito: vovinho, a única coisa que está errada com você é que você nasceu antes do ano 2000. Através desses retalhos de memória, alinhavei esta carta, que é uma singela homenagem, neste momento que coroa uma longa carreira. É também um agradecimento pelo honroso convite para estar aqui nesse bate-papo e para ter escrito a orelha do seu livro, onde tive a oportunidade de registrar a fala de um dos personagens de Dostoiévski e Irmãos Karamazov, que figura e sintetiza muito do que eu disse aqui. Abre aspas. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas isso é o que tememos, não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Muito obrigado. Obrigada, Júlio. Agora, o doutor Cecil gostaria de nos trazer alguma palavra, algum comentário sobre os impactos do momento, né, da escuta das palavras do Júlio e do Braga. Bem, assim, considerando o que eu ouvi e senti, aí eu pensei assim, mas o que sobrou agora para eu falar? Depois de tê-los ouvido, eu até pensei, tem um dito popular que diz assim, né? Se ficar melhor, estraga. É mais ou menos como eu sinto. Sinto, assim, uma dimensão de muito carinho, sabe? De muito cuidado. E eu me sinto realmente muito comovido. Mas, para poder começar a falar, então eu começo agradecendo. Né? Agradeço a presença de todos que aqui estão. Né? Agradeço, eu fiz convites pessoais. Muitos amigos responderam de uma forma sempre muito carinhosa, muito gentil, muito atenciosa. Né? E agora eu passo a agradecer ao Júlio e ao João Carlos essas palavras, né? A Carmen, por estar moderando, a Marina, pelo empenho de o livro saísse, também de apresentar, que essa reunião também fosse apresentada pelo departamento científico,
que a Ana Maria trabalha nele. Né? Então, agradecimento a todos, né? A todos. Mas eu confesso que eu também tentei escrever alguma coisa, já faz alguns dias. Com o recebimento do livro, minha situação ficou pior, porque lendo só o rascunho da Blancha, eu acabei me familiarizando de tanta coisa. Acabei participando ou fazendo o índice remissivo, o que implica ler o livro todo outra vez. Né? E então, aí tentei ver o que eu poderia escrever. Né? E aí fiquei em muitas dificuldades. Né? Esperei um momento para poder ver o que estar com vocês. Uma dimensão, além da dimensão generosa e carinhosa com que o Braga e o Júlio me contemplaram, além também do exame que eles fizeram de fundo, de substância, daquilo que eu produzi na vida, agora me atrapalhou um pensamento. É que as coisas que eu produzi, elas podem ser hoje vistas como, em parte, o Júlio fez, em parte, Braga, numa linha, né, que eles detectam. Mas quando eu fui fazendo, eu não detectei nada, não. Eu fui fazendo, né, aparecendo. Para lidar com as pessoas, eu fui lidando também com o meu jeito. Né? E assim é que foi saindo o livro, e no momento a dificuldade de dizer alguma coisa. Acompanhando a seleção, a tentativa de pensar, que eu escrevi diversos trabalhos, e assim, alguns eu delineei de uma forma mais profunda, por exemplo, certos aspectos do pensamento de Bion, por exemplo, como transformação em alucinose. Né? Na grade, também fiz alguma coisa dessa natureza, até mais recentemente, num livro que vai sair um trabalho sobre a grade, mas também escrevi uma grade em menos O e menos K, nesses mesmos esforços. Né? E aí tem a impressão que essa própria experiência com bio, com pessoas que estudaram bio, com análise com pessoas que trabalharam com bio, me ajudaram a ir mais longe, mais profundamente e mais criativamente. Mas eu acho que é sempre muito difícil a gente sair de uma organização muito valiosa, muito rica, e ficar sem ela. Os meus trabalhos, eles começam numa relação, estudando num dos trabalhos, dois trabalhos, aliás. Um deles, eu só vou ler o título do trabalho para ver se o trabalho está publicado. O trabalho significa, foi na gestão da Maria Olímpia, como diretora científica. Estudo de uma seção analítica. Identificação e rastreamento na clínica do conceito de inconsciente, sexualidade, recalcamento, transferência e, eu acrescentei, transformações. Acredito que só para vocês ficarem com a leitura do título já fica difícil. Né? E ainda tem que ter a parte prática e ainda desenvolver as ideias teóricas. Né? E eu me dediquei a isso. Eu fiz um trabalho assim, eu estava lendo hoje, fiquei até surpreso de tanto estudo que eu fiz de Freud e Klein, né? Em parte aí, e dando opiniões também. E assim foi. Agora, como o Braga, o João Carlos e o Júlio salientaram, a tentativa de a gente existir por si só, né?
Por exemplo, se é uma coisa muito boa, muito valiosa, a gente fica com aquilo. Durante muitos anos, toda vez que tinha um sonho, eu sempre pensava em conteúdo latente. Não podia sair dessa dimensão. Há uns recentes, talvez 15 ou 20 anos, é que eu saí disso. Não precisa ser, não preciso pensar como fora, posso pensar de outras formas. E aí surgiu, como foi falando, o dia a dia de um psicanalista, teorias fracas, teorias fortes. Né? Esse livro, esse artigo também surgiu de uma sessão que eu tinha marcada com uma cliente, e a cliente não foi. Ela não foi. Eu fiquei sentado na cadeira e vivendo a espera dela. Primeiro, ela atrasou um pouco. Eu digo, ela vez se atrasa. Depois ela atrasou mais. Eu dizia, mas será que foi a sessão passando? E assim eu vou indo, formando ideias, teorias. E disso é que, em parte, resultou esse trabalho. Aí, alguma coisa mais solta ocorreu. Né? Mais à frente, uma coisa que eu sempre fiquei meio invocado é que a psicanálise, como a medicina também, se apoia na dor. Né? O médico, quando vem um cliente, diz, a primeira questão é queixa e duração. Queixa e duração. É o que ele sofre e há quanto tempo. E assim vai a entrevista. Então, a minha ideia é que poderia ser alguma coisa diferente, mas nunca ficou muito claro. Até que uma cliente, uma vez, disse que os analistas gostam de trabalhar com dor. E logo em seguida ela diz, e você, Cecil, você está fazendo tudo isso e está, não me lembro bem como ela falou, mas você também está querendo lidar só com a minha dor. Né? A partir daí, não fui para resistência, não fui para nada dessas coisas. Eu fui para uma reflexão. Falei, nossa, mas você está mais de acordo com o que eu penso. Que eu estou, não bem como eu penso, pensar não estava pensando, estava debatendo. E aí veio pelo menos uns 5, 6 trabalhos sobre prazer autêntico. Né? O Braga e a Evelise até participaram de um congresso em que nós lidamos com essas coisas. Né? E aí fui desenvolvendo essa história do prazer autêntico. Aí eu me senti, porque o trabalho, tem diversos trabalhos, mas eu não consegui um embasamento teórico assim suficiente para tê-lo como uma coisa muito densa. Né? Eu ainda preciso andar muito para conseguir alguma coisa assim. Mas, pelo menos, ideias, conjecturas eu fui desenvolvendo. Nas últimas conjecturas, como no Bion tem diversas chamadas esparsas, né, sobre o que seria, por exemplo, dos psicanalistas se considerasse o prazer numa sessão. Esse acho que foi de 78 isso. Num trabalho, numa supervisão sobre um homem que estava aflito para assistir o jogo do Brasil, mas acabou indo à sessão, ele, em certos momentos, fala de um jogo e fala o que seria, né? O analista, ele fala de um jogo sério e um jogo que tem alegria, né? E que a gente tinha que trabalhar a seriedade e a alegria. Ele usa várias palavras, né? Funny e várias outras palavras. Então, o último trabalho do livro é uma espécie de provocação, de brincadeira, de provocação, lidando com essa ideia do bem, né? Com algumas chamadas do bem, esparsas e poucas no trabalho. Tem muita chamada ligada à dor, mas a alegria tem poucas chamadas. Né? Então, aí também desenvolvi esse último trabalho, aí ligando com isso. Né? E aí, nesse último trabalho, acho que fui indo, aí fiz uma ideia que eu achei relativamente original, que eu pensei em prazer autêntico.
né? E eu pensei também em dor autêntica, porque a dor sempre é aceita, aceita. A pessoa sofre. Mas será que a gente muitas vezes não lida, e todos nós temos experiência disso, eu acredito, com uma dor, para saber se essa dor é autêntica ou não? Isso não dá uma outra visão no andamento da sessão, né? Através dessas coisas que foi surgindo, eu acho que eu cheguei a uma ideia assim, que para a gente, se quiser voltar aos inícios de psicanálise, vamos dizer assim, né, temos que considerar a dor e o prazer como elementos seminais da existência da psicanálise. E nós temos um desenvolvimento valiosíssimo, interessantíssimo, amplíssimo da dor. Nós não temos um desenvolvimento da mesma natureza do prazer. E o autêntico é para dar uma discriminação do prazer de uma forma geral. De uma forma geral. O Platão, num dos diálogos, trata disso, e o prazer é aniquilado. O discípulo do Platão, o Aristóteles, né, ele trata de uma outra forma. Né? Ele vai apresentar uma outra visão do prazer como parte integrante da vida. Então, eu agradeço muitíssimo esses dois que fizeram a homenagem, vocês que organizaram a homenagem e vocês que estão participando. Eu fico muito comovido. Na verdade, eu fico um pouco surpreso. Quando ouço vocês falando, eu me sinto um pouco assim, mas eu sou essa pessoa, né? Às vezes eu sinto que vocês são generosos demais comigo, sabe? Mas eu agradeço muito da mesma forma. Obrigado. Obrigada, Cecil. Eu vou só falar uma coisinha aqui, né? Quer dizer, eu já vou abrir para quem quiser fazer algum comentário ou as duas apresentações do Júlio e do Braga, ou o próprio Cecil, mas eu só gostaria, quando você falou isso agora no fim, realmente, como assim, né? E veja, eu faço questão de expressar minha gratidão, minha admiração por você, pela sua imensa, claro, a sua capacidade de pensamento, de reflexão criativa e originalidade. Isso sempre foi um prazer, ouvir você no Conversas e todas as vezes em que eu tive a oportunidade de ver um trabalho seu. Mas a sua capacidade, a sua generosidade, capacidade de aproximação ao outro, no sentido de promover o desenvolvimento do outro, é que eu quero expressar aqui uma profunda gratidão. Sim. Obrigado. Emocionada, obrigada. Bom, nós temos aqui muitos cumprimentos, muitas pessoas parabenizando, tanto o Júlio como o Braga, como o Cecil. Eu gostaria, como não tem nada diretamente, ninguém pedindo exatamente para falar, eu gostaria de saber se alguém gostaria de pedir a palavra. Tá bom, Cícero, pode falar. Pode falar? Pode falar. Eu vou dizer rápido, é o seguinte, eu estava fazendo as contas hoje, eu conheci o Cecil há quase 55 anos atrás, quando eu era aluno da Escola Paulista de Medicina e o Cecil era professor de psiquiatria. Uma coisa que me chamou muita atenção no Cecil é a figura dele. Eu vou usar um modelo, mas é no sentido de alguém que foge ao normal, foge ao tradicional, que é a figura de Dom Quixote. Ele era magro, alto e um pouquinho curvo. Eu falei, esse cara tem que ser parecido com Dom Quixote para aguentar ser tão generoso e tão tolerante como ele é. Então, para mim, ficou a figura do Dom Quixote. E foi muito importante esta figura no meu desenvolvimento como psiquiatra
e depois como psicanalista. Eu até vou dizer uma coisa que ninguém falou, mas eu vou dizer agora. Eu acho muito importante que a sociedade de São Paulo não tenha se dividido metastaticamente, como fez Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e tal. E uma das pessoas responsável por isso, não é a única, é o Cecil, pela capacidade de tolerância que ele tem. Então, eu queria agradecer ao Cecil e parabenizá-lo. Só isso. Cecil, você estava falando alguma coisa? Não, eu só agradeci ao Cícero. Bem, então, eu acho que vou me repetir aí, mas não tem como não me repetir, né? Porque essa pessoa tão especial que é o Cecil, né, nos enche de orgulho e, assim, acho que a Marina fez uma escolha muito importante nesse primeiro volume, né? Porque é um momento da gente te homenagear, Cecil, e como disse a Carmen, agradecer muito pela pessoa que você é, pelo exemplo de integridade, de estímulo, né? E que a gente admira tanto e gosta tanto, né? Você realmente é uma pessoa muito especial, e o Júlio e o Braga tiveram oportunidade de terem falas assim importantes. Estou emocionada. Obrigado. Obrigado. Sim, emocionante mesmo. Acho que você vai guardar todos esses comentários aqui, vai salvar, né, Diógenes, para passar ao Cecil todos os comentários. Parabéns, enfim. Acho que estamos todos emocionados nesse momento. E eu só gostaria de saber se alguém de vocês três gostaria ainda de falar alguma coisa para encerrarmos esse encontro, essa homenagem ao Cecil. Carmen, queria falar também um pouquinho. Então fala, querida. Eu não vi sua mãozinha aí. Eu não estou com toda a tela. Peraí, vou ver se tem mais alguém. Pode falar, Martinha. Então, eu queria falar realmente para agradecer, parabenizar, né? Eu acho que os comentadores falaram muito bem do Cecil, mas para agradecer o Cecil de ter lançado esse livro com esse nome, tá? Eu acho que realmente faz falta, Cecil, na nossa literatura, a gente falar do prazer, sabe? E então eu acho que o lançamento desse livro com esse nome ele traz para a gente a necessidade da gente prestar atenção a esse fato, sabe, né, a esse conceito, né, e até de refletir sobre isso, né? Realmente a gente tem mais familiaridade na sala de análise com a dor, não é? E do que com o prazer, e aí, lançando esse livro, me dá uma certa preocupação se essa familiaridade também não nos vicia na nossa escuta, sabe? Então, eu queria te agradecer muito, eu acho que é uma colaboração científica muito grande e que está de acordo com você, né? Com essa possibilidade que você tem, não é? De trazer reflexões que foram tão úteis para a minha clínica, né? Nas vezes todas que a gente pôde se encontrar, né? E parabenizar por esse título, tá? Muito obrigado, eu acho realmente um grande momento científico. Obrigado. Obrigado. Então, Cecil, mais alguma coisa? Você gostaria de falar? Eu só gostaria de expressar que esse lançamento se tornou um acontecimento, para mim, assim, que jamais eu poderia imaginar. Essas coisas, em geral, ocorrem depois que a pessoa morreu. E aí as pessoas fazem homenagem, né? É verdade. Eu tive a oportunidade de ter um convívio assim vivo, né? O que é uma coisa notável.
É isso aí. Que bom, tem que ser. Verdade, Cecil. É verdade, Cecil. E terminar também o encontro com um pouquinho de humor, né? É verdade. Tá bom. Carmen e Belize, eu não consegui me inscrever ali, você não viu? Tá, pode falar, Fala um Evelyn. pouquinho. Pode falar, querida. Cecil, eu vou juntar uma coisa aí que ninguém falou, mas eu sinceramente vou falar, né? Foi uma sorte muito grande te encontrar, e desde que eu te encontrei aí com alguns bionianos, eu te admiro, né? E só que você também me deu muita dor de cabeça. Me deu muita dor de cabeça, né? Muita aflição. Esses nossos, que eu não sei quantos anos são, 18, 20, lá das conversas, lá do nosso grupo de terça-feira, durante um tempo, eu sofria muito, porque eu contava alguma coisa, alguma sessão, comentava alguma coisa, e não tinha a tua aprovação. O diabo da experiência emocional que eu queria alcançar, para você eu nunca tinha alcançado, né? Você vinha com uma outra coisa, que era experiência emocional, e eu ficava agoniada, porque parecia que só você é que sabia o que era experiência emocional, que eu nunca ia saber. Depois eu fui sossegando e talvez buscando menos aprovação, né? Então, só aproveitando muito da sua contribuição, da sua sinceridade também, né? E nos últimos anos, com as jornadas, né, tem um agradecimento especial, né? Porque eu sinto que você sempre dá a mão. Né? Mesmo por exemplo, as jornadas, elas são um trabalho a mais, não é? Nós fazíamos um monte de reuniões, a gente faz todo ano tudo igual, mas dá um trabalho danado a gente fazer igual todo ano, né? E você sempre aí se expôs e ficou contribuindo, e sempre com essa paciência, não é? Então, eu agradeço pelas inquietações e pela mão que você me deu sempre. Você enseja aqui, possa acrescentar alguma coisa, não é? Eu vou lançar mão, num dos meus trabalhos, eu também lanço a mão de bebida alcoólica. Não é? As bebidas, elas são, depende do gosto, elas são variadas, não é verdade? Então, até o momento, eu senti, se fosse comparar com uma bebida, mas assim como um licor. Aliás, um raro e delicioso licor. Mas há outras bebidas que têm que dar outros sabores e que têm que variar. Não é? Então, há bebidas como o Fernet, o Cápano, o Campari, elas têm a característica de ter um amargo no gosto. E elas se caracterizam por isso, elas têm que ter o gosto e o amargo. Eu estava ficando muito doce, agora eu também estou amargo. Então, já mudou o campo, agora também. Porque, de fato, vocês me desculpem, mas já que ela falou, estou falando, às vezes, essas experiências que vocês salientaram, de tentar que as pessoas vejam as coisas, elas, como se apresenta, às vezes, um ângulo diferente, às vezes trazem angústia, a pessoa sofre, sabe? Eu tenho uns grupos de estudo lá no instituto, né? E, às vezes, eu estudando bingo, né? Aí eu posso dizer que a culpa é do bingo, mas quem faz o seminário sou eu. Então, então às vezes, em tudo existe também essa dimensão, né? Que há uma certa dose de angústia, de sofrimento, e que essa dimensão que vocês salientaram em mim, que eu sou até de acordo, né? Pro réu, né? Estou de acordo, mas tem também essa dimensão
todos vocês já devem ter tido essa experiência que a Denise acabou falando, de que o Júlio, o João Carlos, é que em certos momentos, né, mesmo a ideia que o João Carlos acompanha e fez uma mudança para prazer autêntico, ele relata num trabalho nosso até que trouxe também sofrimento, porque não formava. Ele tinha muito melhores explicações que as minhas. E a minha, no fim, está aberta, mas não explica. Se usar bem para mim o que eu estou tentando fazer, se resolve a coisa muito mais simplesmente. Né? Então, agora, com esse epílogo, então nós temos agora uma variedade, né, conforme a pessoa vai na vida, aprendendo um gosto, outro gosto, outro gosto. Então, eu agradeço agora, porque agora variou também a gama de comentários. Muito obrigado a todos, a Elise, a todos. Bem, então eu agradeço a todos, a Marina, ao Júlio, ao Braga, principalmente ao Cecil, todos vocês estão aqui, ao Diógenes, não sei se o Diego também está presente, mas agradeço a todos vocês e eu gostaria de pedir que vocês, então, teve uma sugestão de uma colega que abrissem todos os microfones para que a gente desse uma salva de palmas para vocês. Legal. Uma boa sessão. Obrigada, Cecil. Obrigada, Cecil. Obrigada, Cecil. Obrigada. Obrigada por existir. Parabéns, Cecil. Só falta um brinde agora. Parabéns.